Bom, gente, boa tarde. Vamos recomeçar nossos diálogos sobre a Amazônia na contemporaneidade. Hoje o encontro é com a Marilene Correia da Silva Freitas, né? É sempre difícil a gente apresentar amigos. E ainda mais amigos, que eu acabo de ganhar um livro, e ela é dizendo, a querida amiga e parceira de ideais. Né? Não é todo dia que a gente tem amigos para apresentar dessa maneira. Mas quem é Marilene? A Marilene, ela atualmente coordena o programa de pós-graduação Sociedade e Cultura na Amazônia. Ela é professora da Universidade Federal do Amazonas, né, formada pelo Serviço Social nesta mesma universidade, mestrada em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas. E o pós-doutoramento dela foi na Université de Caen e na Unesco 2001-2002. Foi quando a gente teve o prazer de se conhecer, Marilene. Te conheci nessa época, ela fazendo, então, pós-doutoramento e um trabalho junto à Unesco. A Marilene também é professora associada 3 da Universidade do Amazonas, presidente da FIRSE, Seção Brasileira. Ela já foi secretária de Ciência e Tecnologia do Amazonas, reitora da Universidade do Estado do Amazonas, membro do Conselho Nacional, do Fundo Nacional de Meio Ambiente. Está cumprido, Marilene, ó. Membro, por notório saber, do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, né? Membro do Conselho Diretor da Fundação Oswaldo Cruz, membro do Conselho Editorial do jornal Ciência Hoje, membro eleito do Conselho SBPC da área A, região Norte, entre 2011 e 2015. Orienta nos programas de pós-graduação e doutorados e mestrado Sociedade e Cultura na Amazônia, no mestrado em Sociologia da Universidade Federal do Amazonas e Agricultura no Trópico Úmido do INPA. A experiência principal dela é na área da Sociologia, e foi exatamente por esse pequeno, longo currículo que nós convidamos a Marilene para falar um pouco sobre educação para sustentabilidade. Então, esse é o tema e o desafio que a gente propôs para a Marilene. Eu tenho certeza que a abordagem, a análise que ela vai fazer vai ficar com o gostinho de quero mais. Então, Marilene, por favor. Deixa eu me arrumar aqui com os papéis, que dá para dar, e com o cursor. Eu queria agradecer, Nelly, o acolhimento, e eu vejo a minha presença aqui da maior importância. Eu fui surpresa, fiquei muito surpresa com esse convite, mas, ao mesmo tempo, vi que o projeto tem uma relação direta com estudos prospectivos, se é que a gente pode falar assim. E eles são raros no Brasil. E quando a gente tem a oportunidade de verificar estudos comparados, quando você vê que outros olhares de outras instituições de pesquisa e de formação avançada enxergam o Brasil de um determinado modo e que você não observa neste olhar o tempero do olhar brasileiro, especialmente o tempero do olhar da ciência brasileira que se produz, especialmente nos últimos 50 anos, você fica um pouco frustrado, não é? Não é o caso do Instituto de Estudos Avançados, mas eu diria que esse projeto tem esta qualidade. Ele pode se caracterizar como um projeto que faz estudos prospectivos e que estão muito além dos cenários, não é? Eles têm foco, eles têm sentido, eles têm um significado, e eu diria que podem ter impacto político também, neste olhar ausente dos estudos prospectivos dos brasilianistas sobre o Brasil. Então, essa é a primeira forma de agradecer.
A segunda é que eu acho que eu fiz uma exposição longa, ela pode estar mais ou menos errática, mas eu posso subtrair dela, digamos, 100 slides. E privilegiar a conversa, o encontro, o contato. Mas que tem a seguinte lógica. Um comentário breve sobre a educação para a sustentabilidade, que é um tema complexo, polêmico, às vezes beira o simplismo, né? Às vezes apresenta uma complexidade que não é muito bem compreendida, mas é uma pauta oficial, uma pauta do movimento social e uma pauta da inteligência, né? Da inteligência brasileira e de todos que se preocupam não só com a noção, mas com as formas contemporâneas de categorização da sustentabilidade. Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo é que eu sou da Amazônia. Meu lugar, minha cara, a minha cultura me definem como tal. Mais do que ser da Amazônia, eu sou interiorana. Eu nasci no Juruá. O lugar onde eu nasci é distante de Manaus 20 dias de barco, 3 horas e meia de avião. E isso dá uma outra conotação de espaço e de tempo em relação ao conhecimento, não é? De um lado pode ser que não apareça, mas eu tenho muita pressa em termos de apresentar a Amazônia como um laboratório vivo e com uma estrutura de vida extremamente especial. Eu diria que todo mundo que nasce na Amazônia, isolada da forma como nós nascemos, é um pesquisador nato. Ele pode decodificar a natureza, ele pode decodificar o ambiente, ele não se assusta com nada e nem se admira com nada, não é? Porque ele nasce no gigantismo do entorno dos rios e das florestas, etc. e tal. Por outro lado, essa pressa é uma pressa que reflete as condições específicas do modo de produção do conhecimento na Amazônia, não é? Um modo de produção do conhecimento que tem um encontro com a cultura ocidental de muito tempo. Um encontro de 500 anos. Eu diria até de antes. Um encontro de muito tempo com o imaginário ficcional que cria uma ideia sobre a distância, sobre os povos dos climas quentes e uma ideia muito pejorativa da possibilidade de humanidade no que nós chamamos hoje de trópico úmido. Então, esse encontro da Amazônia com o mundo é um encontro complexo, conflituoso, extremamente polêmico e que se traduz numa determinada forma de a ciência, e especialmente a ciência institucionalizada nas instituições científicas, apreenderem a Amazônia. Então, esse é um segundo aspecto da minha inserção. E o terceiro é o diálogo contemporâneo, no qual eu acho que esse projeto tem uma função muito importante, não é? É de ver que, entre inúmeras experiências brasileiras, há algumas muito importantes na Amazônia, essas experiências nem sempre elas são reproduzíveis ou nem sempre são difundidas, mas elas são realizadas. Experiências que passam por agendas do desenvolvimento científico e tecnológico contemporâneo muito atuais. A problemática do clima passa pela Amazônia, a problemática do ciclo hidrológico passa pela Amazônia, que eu penso em engarrafar água para vender para Nelly. São Paulo está com sede, não é? Brincadeiras à parte. A problemática da proteção das florestas e, consequentemente, de toda a produção da umidade, do encontro, enfim.
A Amazônia guarda todas essas agendas, mas, ao mesmo tempo, a Amazônia hoje é um laboratório vivo da antissustentabilidade. Não é? Porque se nós pensarmos que ela já foi sustentável e que ela já produziu cidades enormes, que ela já produziu uma fartura alimentar enorme, não é? E hoje ela depende de uma agenda do Bolsa Família, ou ela depende das possibilidades limitadas dos poderes governamentais estaduais, ela não é mais sustentável. Né? Um outro aspecto dessa problematização, que eu diria, não é a falência das teses governamentais que envolvem o Estado Nacional em relação à Amazônia. É possível dizer que há o esgotamento de sabedoria, o esgotamento de inteligência governamental e o esgotamento de projetos. Não é? Então, penso que os últimos que alcançaram, estou recepcionando a doutora Rosa Esther Rossini, não é? Membro desta casa, é minha colega. Então, esse tipo de situação traz uma nova inflexão para a educação e sustentabilidade. Então, de que educação e sustentabilidade eu venho falar aqui? Eu falo de um tipo de educação e sustentabilidade que toma a Amazônia como uma unidade de empresariamento como força produtiva. É isso que a Amazônia é, do ponto de vista oficial. Mas de uma Amazônia também que ainda contém mais de 200 povos, eu vou pular muita coisa aqui, não é? Para me reter em duas matrizes do conceito, e que tem a ver com o que eu vou falar na segunda e na terceira parte. Por fim, na última parte, que eu espero dar conta, eu vou apresentar um projeto que foi muito bem sucedido, à época em que estive na gestão da Universidade do Estado, um projeto que faz um casamento entre o conceito de sustentabilidade, a amplitude territorial da Amazônia, as dificuldades de inclusão social do pensamento universitário na Amazônia profunda e uma formação científica e tecnológica para populações, viu, Juliana, em áreas de proteção ambiental. É um projeto que foi muito bem sucedido e que pode ser, né, uma experiência que a gente pode dizer que é um pouco maior do que os projetos demonstrativos. Essa visão oficial hegemônica da sustentabilidade e essa visão do contradiscurso é quase que digamos assim, um lugar comum nas preocupações em relação à sustentabilidade. É possível falar que no Brasil ainda tem uma visão hegemônica de sustentabilidade que é originária da crença de que o Estado pode intervir em relação às políticas, aos recursos, aos mecanismos de proteção e aos modos de organização das preocupações com o meio ambiente e com o desenvolvimento. Por outro lado, tanto quanto a visão hegemônica, há um contradiscurso que nega totalmente isso. Esse contradiscurso tanto nega a possibilidade do Estado intervir de forma competente, como nega a possibilidade de a ciência e as formas possíveis da organização da educação assumirem esse compromisso com a sustentabilidade. Então, a partir dessas duas matrizes, não é? É possível dizer que as críticas principais a esta relação educação e sustentabilidade, ou a relação educação para sustentabilidade, elas se embasam em todo um levantamento que foi feito, eu penso, nos anos 90, e que, de alguma forma, o Ministério do Meio Ambiente interveio competentemente sobre esse levantamento. A primeira crítica é que não se deveria ter tratado a crise ambiental como uma crise ecológica propriamente dita. Essa foi uma crítica que todo o pensamento científico, Viola, Left, todos os intelectuais da época assumiram.
A segunda crítica é que o meio ambiente foi confundido com a natureza, quando a natureza tem uma dimensão e um caráter ontológico bem mais amplo do que o meio ambiente e seus impactos, não é? Sobre todas as formas de intervenção humana. A terceira crítica é que houve um desprezo pelas dimensões políticas, éticas e culturais. E eu acredito que houve realmente esse desprezo, mas especialmente sobre as questões culturais. Foi esse desprezo sobre as questões culturais, no meu ponto de vista, que sobredeterminaram a predominância de algumas questões éticas sobre outras e as escolhas políticas. E eu diria as escolhas políticas equivocadas, de todos os segmentos sociais. Eu acho que, em um determinado momento, os cientistas praticaram escolhas equivocadas, os movimentos sociais praticaram escolhas equivocadas, e acho que as políticas institucionais também. A outra crítica que se faz é sobre a ausência de um pensamento crítico sobre a questão socioambiental. Ou seja, a questão socioambiental emerge, se difunde, se institucionaliza, sem levar em conta uma crítica interna sobre seus próprios modelos e sobre suas próprias escolhas, não é? E, por fim, a impossibilidade de aplicar qualquer projeto de educação ambiental sobre sistemas e políticas educacionais frágeis como os nossos, não é? Para não falar do caso brasileiro, se discute hoje no mundo que a agenda educacional foi apropriada no Ocidente pelo Banco Mundial e pelo OCDE. Então, essa apropriação da agenda ambiental faz com que todos os diagnósticos tendam a fragilizar os sistemas nacionais de educação. Todos os diagnósticos tendam a interferir nos modos pelos quais as políticas regionais, locais e aquelas que têm uma variável étnica e cultural enorme, que elas sejam privilegiadas, ou seja, busca-se uma certa forma de homogeneidade, mas essa homogeneidade tem uma tendência a configurar uma nova escolha para a formação de uma educação instrumental. Então, eu acho que essa é a crítica mais importante que faz e que tem rebatimento até hoje. Eu vou passar a esse aspecto do caráter instrumental da educação. Então, aí tem um pequeno resumo em Sterling. A agenda educacional do Ocidente foi capturada em vários sistemas educacionais. Os sujeitos dessa captura são muito claros, o Banco Mundial e a OCDE, e, de algum modo, isso põe um problema que eu acho fundamental, que não está em Sterling, mas eu digo, a fragilidade das organizações nacionais, a fragilidade dos projetos nacionais e a quase incompatibilidade de os projetos nacionais produzirem sozinhos as suas próprias possibilidades de resolução da problemática educacional. E com ela, não é? A relação entre a educação e sustentabilidade, que fica uma relação muito, 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 muito frágil. Eu diria, não é? O Moacir Gadot lançou um livro de educação para a sustentabilidade, e a partir dos debates que esse livro provocou, não é? Enfim, num ambiente extremamente favorável, ele propõe quase que uma utopia da educação para a sustentabilidade, não é? A primeira é distinguir e separar sociedades sustentáveis, objetivos sustentáveis do próprio desenvolvimento sustentável. Fazer o apartheid de vez, um apartheid de origem, porque quem acompanhou essa discussão, me lembro da Muriel, que tinha brigas homéricas com o pessoal do INPA e do INPE por causa dessa noção de desenvolvimento sustentável, antes da ECO 92. Também Armando Mendes, imagina, parece que ele estava adivinhando. Não é? E hoje você vê a falência e, ao mesmo tempo, a oficialização definitiva desse conceito, não é? Como a parte mais instrumental das políticas oficiais
em torno da sustentabilidade. A segunda é que ele indica um conjunto de sinais comportamentais, eu diria, de condições intersubjetivas, eu diria, para restauração, educação, compromisso dessa sustentabilidade. Para tal, ele divide na sustentabilidade ecológica propriamente dita, que é aquela que, de certa forma, dialoga com a problemática ambiental. É o eixo 1. E o eixo 2 é o que ele chama de sustentabilidade cultural, social e política, onde ele apresenta, eu diria, um projeto político para a relação educação e sustentabilidade. E nesse projeto político tem toda uma utopia, no meu ponto de vista, para a manutenção da diversidade das identidades. Imagina um país como o Brasil, meu estado tem 180 povos diferentes, né? 180 povos diferentes. Eu ministro um curso de pós-graduação num município que tem 5 línguas oficiais: o Nhengatu, o Baniwa, o Tucano, não é? E o Tariano. E além do português e o espanhol, porque é situação de fronteira. Então, eu fico pensando se essa utopia, de certa forma, é mobilizadora, mas, de qualquer maneira, é isso que está apresentado. Diretamente relacionado com a qualidade de vida das pessoas, da justiça distributiva, o processo de construção da cidadania, da participação das pessoas no processo de desenvolvimento. Em suma, o Gadotti está recuperando uma agenda com a democracia. Uma agenda com a democracia que parece que os programas de inclusão social foram autossuficientes em esgotar, mas não foram. Estão aí as sequelas, estão aí as consequências. Nós, das universidades federais de greve, os sistemas estaduais de ensino com muita precariedade, o desemprego crescendo, a economia indo muito mal, para além das agendas da catástrofe da imprensa, tem um lastro constitutivo, não é, da produção desses limites da democracia contemporânea no Brasil. E ele vai detalhando, não é, o que seria educar para a sustentabilidade. Eu peguei aqui Educar para uma vida sustentável significa educar para a simplicidade voluntária e para a quietude. Achei bonito, poético. Sem muita simpatia, quase nostálgico. Mas vamos lá, nossas vidas precisam ser guiadas por novos valores, e eu grifei com uma outra cor porque achei interessante: simplicidade, austeridade, paz, serenidade, saber escutar, saber viver juntos, compartilhar, descobrir e fazer juntos. Parece que o Gadotti, olha o Gadotti, hein? Não é nenhum neófito na educação. Parece que o Gadotti está reinventando o capitalismo numa nova ética. Me lembro Max Weber e aquilo que era previsto, não é, para os homens que seriam os capitalistas guardarem do ponto de vista da moral. Ao serem diferentes, né, de uma aristocracia decadente e, vamos dizer assim, sem nenhuma censura moral, eles pregavam uma certa austeridade, uma simplicidade, especialmente uma conduta diferente. E aí está o âmago da educação para a sustentabilidade em Gadotti, que completa especificando as escolhas, que eu acho interessante, porque elas se contrapõem à cultura da guerra, que é a cultura contemporânea. O voluntarismo dessa simplicidade tem a ver com os hábitos de consumo e da redução das demandas dos hábitos de consumo. Aí tem um nexo prático com a economia verde, e a quietude como virtude. Então, o virtuoso, né, seria o ser educado para a sustentabilidade. Isso é muito interessante. Isso dá um seminário, acho que dá até um curso. Como produzir essa virtuose, não é, na quietude, porque a virtude do Maquiavel era outra coisa, não é? Era a sorte, que era a fortuna, não é? E a virtude política. Aqui, a virtude é a quietude. E a quietude é não ter fórmulas prontas. A quietude é não ter discurso único. A quietude é conviver com adversidades.
A quietude é não regrar aquilo que é imposto oficialmente. Isso cabe um seminário, não é? E que guarda uma relação enorme com a ética e com a estética dos valores contemporâneos em produção. Eu tenho a impressão que ele devia estar inspirado quando pensou nessa solução. Agora, como é que ele vai transformar isso em política pública e, se é possível, educar para a sustentabilidade por meio de política pública, é uma outra questão, certo? Então, quietude tem a ver com criar condições, e eu achei bonito, olha, Vili, para muitas narrativas hoje silenciadas ganharem vida. Então, é mais também do que uma atitude virtuosa, é um comprometimento enorme com as outras vozes, com os outros falares, com os outros modos de narrar o ambiente, o desenvolvimento, a sustentabilidade, a vida, outras narrativas da vida. Então, isso me pareceu, no quadro de todo o debate entre diferentes pontos de vista da ciência, do movimento social, das instituições, me pareceu o único diferencial que a gente poderia se debruçar para examinar melhor, não é? Essas características que o Gadotti colocou, a simplicidade, não é? Isso aqui, simplicidade, austeridade, paz, serenidade, saber escutar, saber viver juntos, compartilhar, descobrir e fazer juntos. Isso é um problema, né? Problema até hoje em todos os níveis de sociabilidade. E uma outra dimensão que ele chama atenção, aí sim como pedagogo experiente, que conheceu várias experiências no Brasil, é de que este conceito de sustentabilidade tem um impacto negativo sobre os sistemas educacionais existentes, porque aponta a necessidade de mudança nos sistemas educacionais existentes. E ele não põe limite aos sistemas educacionais, quaisquer que sejam, né? Se entende que todos aqueles que efetivamente têm relação com os processos de socialização, com os processos de formação. E aí, educar para a sustentabilidade implica mudar o sistema, implica o respeito à vida, o cuidado diário com o planeta, o cuidado com toda a comunidade de vida, da qual a vida humana é um capítulo. Achei muito interessante, tomo de novo essa questão, de permitir que outras narrativas venham à tona. Isso eu achei. E aí eu traço um nexo entre a sustentabilidade e a Amazônia. Como eu falei no início, eu posso dizer que algumas formas de desenvolvimento das sociedades regionais, os modos pelas quais essas sociedades se anexaram ao Brasil, os modos pelos quais os regimes e os governos produziram riqueza na Amazônia, e os modos pelos quais essa feição da Federação Brasileira impôs uma forma de ser para a Amazônia, é o laboratório da antissustentabilidade. Essa é a tese, é a provocação. Eu diria que todas as políticas historicamente desenvolvidas na Amazônia, até aquelas melhor intencionadas, elas atropelaram as culturas, os povos, as territorialidades. Mesmo as melhores intencionadas, que incluem, inclusive, aquelas relacionadas ao meio ambiente. E aí eu trouxe um mito para ilustrar isso, não é? E eu grifei: o homem e seu trabalho de um lado, a natureza e suas matérias de outro bastavam. Isso era a Amazônia até a colonização. Isto era a Amazônia até a intervenção europeia. Isto era a Amazônia até o encontro das culturas ocidentais e as nossas, que eu desconfio que são mais orientais do que outra coisa, do ponto de vista do que se pensava ser oposição entre Oriente e Ocidente. E aí tem um mito de criação dos Dessana, que esse mito sofre variações quando é
apresentado pelos tarianos, quando é apresentado pelos tucanos, quando é apresentado pelos baniwa, tem pequenas adaptações. Mas a estrutura do mito é essa, não é? Ou seja, o mito de criação da Amazônia pelos Dessana, a origem da Terra se deu nessa forma, não é? A origem da Terra e da humanidade. E a origem da relação entre homem e natureza. Não é? Os avós do mundo criaram os seres a partir do som, a partir dos trovões, e esses seres foram criando as casas, 57 casas de criação, que se traduzem em todos os tipos de necessidade desses povos. Então, casa do leite, casa das penas, casa das cores, casa dos ruídos, casa das flautas, casa dos rios. E cada casa dessa dava lugar a um povo, não é? Então, a formação do mundo material dos povos, da riqueza desse mundo material e dos espíritos desse mundo material. Então, nessa época, e o homem e a natureza não tinham contradições tão gritantes, eles se bastavam. A avó do mundo, ela não gostou desse trabalho de criação, ela era muito exigente e ela se transfigurou. Se transfigurou num outro ser que disse: você faça a humanidade que eu vou te guiar. E aí esse ser fez as humanidades que foram sendo nominadas. Olha, até a casa 29 de criação, a casa do leite, a casa do som da flauta, a casa dos que ainda não comem, até chegar à casa do gavião da beira do rio, e a última casa era nossa, a casa da criação dos homens, não é? E essas riquezas iam se transformando em gente. Ali o bisneto do mundo deixou agentes de transformações. Cada agente correspondia aos povos que foram subindo os rios e também criando outras casas. Eles eram seres que se multiplicavam a partir do momento da criação das necessidades. E, de novo, a relação homem-natureza, nessa época, era vista de uma outra forma. O bisneto do mundo e sua canoa de transformações fez surgir o Acuru, o homem do dia e chefe dos Dessana. Se a história for contada pelo baniwa, surge o herói mítico do baniwa, surge o herói mítico do tucano. E olha só, as riquezas eram deles, que foram distribuindo entre seus povos, tucano, piratapuia, tariano, baniwa, macu. Eu repito, temos ainda no nosso estado 180 povos diferentes com suas identidades. E aí criou o 7º e último povo, o branco. Foi o último povo criado pela casa de criação. Criou o branco com uma espingarda. Aí já tem o encontro da civilização. Disse-lhe o bisneto do mundo, Deus da terra, agora você é o último. Eu já dei aos primeiros todos os bens. Como você é o último, você deve ser uma pessoa que não tem medo. Você deverá fazer guerras para tirar as riquezas dos outros, porque todas as outras riquezas já tinham sido dadas por todos os povos criados antes do branco. Eu diria que aí começou o conflito da relação homem-natureza. O mito é explicativo. Então, eu traduzo isso, que na Amazônia, homem e natureza se bastava, até a invasão europeia da América. É um outro ponto a ser discutido com essa noção de educação e sustentabilidade. Sabe por quê, Nelly? Ninguém fala nisso. Só alguns especialistas, alguns estudiosos na área, quem estuda território como geógrafo, dificilmente sabe que aquele território é uma casa transformada pelo espírito das 57 casas de criação. Não é? E esses povos já tinham classificado toda a região, classificaram as terras firmes, as Caeté, de madeiras de lei, terras de várzeas, Caigapó, as áreas inundáveis das madeiras brancas. Toda essa classificação já estava pronta. Não foi uma classificação do pensamento ocidental, ela era pré-existente. Ela pode ter sido subsumida, não é, pela imposição da cultura hegemônica, mas ela não desapareceu. Eu ministro aulas em São Gabriel da Cachoeira para 52 etnias, porque tem gente que não é de lá, que vem da Colômbia,
diferentes, e eles se ainda classificam como casa de criação. É fantástico. E, de certo modo, eles transferem essas estruturas originárias para a organização da socialidade deles, das cibes, das castas, dos clãs, das estruturas clâmicas que ainda existem, que convivem perfeitamente com a geografia, com a história, com a sociologia, com a antropologia, com a matemática, com a biologia, porque são professores indígenas. Eles não têm muito conflito conosco, eu acho que nós que temos conflitos com eles, mas enfim, não é? Os ameríndios, nesse caso, até o século XII, pelo menos 12 nações habitavam a atual Baía do Rio Negro, os Manaus, Baré, Passé, acho que na verdade está faltando um 5, que é o 17. Esses povos todos foram convertidos em trabalhadores ou escravos. Eu registro o Forte de São José por conta de um mapa que eu vou mostrar depois, mas eu queria que vocês se retivessem sobre essa imagem. Todos esses povos que nós conhecemos pela iconografia, em lugares distintos, eu tentei colocar a área predominante de cada um, com exceção do cemitério Manaus, que está mais para o lado da fronteira do Pará do que para cá, para o centro do estado. Eles estão lá, todos. Os Omágua, que são chamados de Cambeba hoje, estão lá, os professores Mura. Tem uma organização fortíssima de professores, tirando os adereços da iconografia do século XVII e XVIII, eles estão do mesmo jeito. Eles tiveram inclusive pouca fusão com outras raças, com os caucasianos, não é? E eu me lembro de um texto do Paul Marcoy, olhando agora a beleza da arte plumária ticuna, os adereços dos omáguas e essa cabeça meio pontuda, que eles tinham uma prática de prensar a cabeça da criança a partir dos 8 anos de idade, né? Que era para dar esse formato. No adulto ficava aquela cabeça em forma de mitra. E tem um depoimento do Marcoy, que eles eram tantos, e com tantos adereços diferentes, e com tantos sinais de grafismo, que ele dizia no texto, parecia caixa de chá da língua chinesa, aquelas caixas de chá inglesas que andavam por lá, não é? Que eles não sabiam como é que eles se reconheciam como diferentes uns aos outros. Pois bem, aqui a última gravura, que tem, é assim, né, que, como é que faz? Para ter o jato laser. Não tem? Mas está escrito, Caboclos de São Paulo de Olivença. Essa já é uma imagem de 1865, se eu não me engano, um inventário que foi feito, não é? Para ver a população indígena. Então, já tinha os caboclos dos mesmos ticunas, né, e dos mesmos cambebas, já vestidos como... Eu diria como pescadores colombianos, peruanos, porque os do nosso lado, eles nunca se usaram essas vestes dessa forma, né? Mas eles estão lá, no mesmo lugar. Exemplo dos povos das águas, os Muras sobreviveram em 18 municípios do estado do Amazonas. Exímios navegadores fabricavam 9 tipos de embarcações. São excelentes engenheiros navais. Aqueles barcos que a gente vê os índios do Canadá, lá da região dos Grandes Lagos, fazerem para descer e subir cachoeira, esses índios fazem. E eles tinham o hábito de visitar os parentes do que hoje é Manacapuru, você deve conhecer no mapa, até a Colômbia. Só que eles não usam os canais dos rios como os navios do capitalismo usam. Eles vão atravessando a floresta por dentro dos rios menores, não é? Exemplo dos que sobreviveram, os Baré subiram o Rio Negro até a Venezuela. Estão mais concentrados naquela área, mas existem até hoje. Em Manaus, hoje moram cerca de 30 mil índios, que são trabalhadores urbanos em 35 bairros. Não é? Hoje eu posso dizer que Manaus tem o que a gente chamaria de guetos indígenas, como a gente vê na problemática social dos negros
e de outros povos nos Estados Unidos, em outras cidades europeias, Manaus tem vários bairros hoje que são bairros de resistência indígena, que põem problemas novos para a urbanização, que debatem a necessidade de 2, 3 línguas nas escolas e o poder público não tem como atender. Não é? Nessa sala de aula, como é que vocês dão aula para os colegas de vocês no interior? Eles, professor, o problema não é com os alunos falam 2, 3 línguas, o problema é conosco, nós só falamos a nossa e o português. E tem uma sala que tem 25 sujeitos de línguas diferentes, não é? Isso gera um problema enorme e uma incompetência enorme do Estado brasileiro atender isso. Quase todos trabalham na chamada economia informal e eu coloquei em azul um dado recente, porque o dado antigo é uma pesquisa do CIMI. Os índios hoje disputam espaços de trabalho, especialmente nas estruturas e instituições das políticas de saúde e educação, porque é que eles têm acesso mais diretamente. O governo, sem querer, criou os distritos sanitários indígenas e, de certa forma, criou um mercado só para índios. Quando a Constituição fez valer a história de que toda a transmissão do conhecimento do 1º e 2º grau tem que ser dado na língua do aluno, criou também, sem querer, um mercado especial, né, para os professores indígenas. E aí eu falo da ocupação. Essa educação para a sustentabilidade, que apesar de ser considerada uma educação para o futuro, se ela não levar em conta este legado do nosso passado vivo, mais vivo do que vocês possam imaginar, eu os convido a viajar para a Amazônia. Está aqui a Rosa, está aqui o Hervé, está aqui a Nelly. Não vai muito longe, porque nós precisamos nos reconhecer nessa problemática. E eu diria que, frequentemente, alguns campos do conhecimento vão fazer uma coisa e descobrem outra, como foi o caso da arqueologia. Quando a Petrobras foi fazer o geoprocessamento e, de certa forma, todo o inventário da bacia sedimentária da Amazônia, descobriu que em cada metro quadrado cavado tinha um resíduo importante, fantástico. Então, eu diria que a Petrobras fez por nós mais que o campo disciplinar e as universidades puderam fazer, porque demonstrou materialmente, para uma certa antropologia, né, que a Amazônia tinha uma vida ativa enorme, múltipla, complexa, plena de habitabilidade há milhares e milhares de anos. Aí para ver, né? As pesquisas tomando conta do recado. Aqui eu trago alguns mapas, isso é produto de trabalho de pesquisa recente dos grupos de pesquisa de Roraima com Suriname, especialmente com a Guiana Inglesa. Parte dessa documentação está sendo resgatada para as universidades da Amazônia, mas é, de novo, um grande inventário a ser posto, porque ainda não estava colocado à disposição, não é, dos pesquisadores comuns. Então, alguns mapas que eu acho belíssimos, as áreas percorridas pelas grandes expedições, aí mostra o traçado. Você está vendo toda a área que hoje é a Amazônia brasileira e é o estado do Amazonas. O registro dessas 22 expedições entre os anos de 1499 a 1570, que elas são fundamentais e reafirmam a questão da complexidade social e cultural dos povos da Amazônia, que convivem com a sociedade nacional e que, com as leis de proteção, a partir da Constituinte de 1988, têm se reproduzido numa escala muito interessante, não é? Portanto, são questões presentes e que, de certa forma, põem uma variável importante na relação entre educação e sustentabilidade. Aí a expedição do Gonzalo Pizarro e Francisco Orellana, estão legendadas aí.
E alguns registros, porque eu acho importante, porque não somos o lugar da miséria e da pobreza. Se somos, é produto de um projeto nacional perverso. Vejam só os povos, suas habitabilidades e a extensão da sua intervenção sobre o ambiente físico e cultural da Amazônia. Os domínios de Aparia eram próximos à região onde hoje o Brasil faz fronteira com a Colômbia e se estendiam até a junção do rio Içá com o Solimões. Quem passa por lá de 3 em 3 meses, como eu, que vê aquelas balsas enormes do mercado descendo, vê às vezes, na primeira parte da balsa, um grupo de pessoas muito juntinhas, elas se juntam de 12, 13, parecem os bichinhos, chega a determinada altura do rio Amazonas, elas se jogam dentro d'água. Não é suicídio. Eles estão nadando para o outro lado da Colômbia. Não sei se vocês já viram queixada, é um animal, um porco aquático nadando, pois eles vão enfileirados e vão embora e a gente perplexa com medo. Eles não se afogam, eles fazem isso, pegam carona. Quer dizer, é uma convivência que o Brasil não conhece. Eles são do lado de lá, episodicamente vêm para o lado daqui, mas eles são pré-nacionais. Os estados nacionais não existiam naquela época e, portanto, eles mantêm ainda o mesmo itinerário, a mesma mobilidade, enfim. Em verde, a província de Machifaro localizava-se na região que hoje corresponde aos municípios de Tefé e Coari, de péssima memória nacional, envolvido em coisas de corrupção, de Petrobras, de gasoduto, de Abaquá. Os Omagos localizavam-se a partir de Coari até quase o rio Purus. Se vocês tivessem a possibilidade de imaginar a extensão desse território, esses Omagos deviam ser povos muito bem adaptados, né, na região. Os Paguana localizavam-se na margem direita do Amazonas, passando pela região de Codajás, acima da Foz do Purus. E os Picota na margem esquerda do rio Urubu até Parintins. Essa fonte é Carvajal. Não é? E que hoje, né, com o trabalho dos novos geógrafos, dos novos pesquisadores, eles estão recuperando, não é, esse itinerário e essa... É isso que deveria ser estudado nas cidades da Amazônia. Não as palafitas que tem hoje, né? Mas as possibilidades de intervenção no espaço que existiam antes de a cultura ser predada pelo modo hegemônico da sociedade nacional. Aqui essas áreas onde eu estou descrevendo, nesses mapas, estão vendo Manaus ali, né? Vai até Tabatinga, desse lado daqui vai até a fronteira com Belém, vocês já estão vendo Tapajós ali, todo esse itinerário. E alguns fragmentos. Aquelas populações tinham uma significativa produção agrícola, domesticavam animais silvestres, produziam algodão de alta qualidade. Tinham indústria de cerâmica bem desenvolvida, todo mundo sabe. Quem vai ao museu lá do Pará, né? São José Liberto, fica pasmo de ver tanta riqueza, tanta beleza e tanta coisa. Confeccionavam instrumentos de fibras e produziam bebidas de alta qualidade. Achei tão interessante, porque deve ter sido a festa, né, dos viajantes. Nessa área, onde a legenda demonstra que foram essas expedições, encontrou-se nesse povoado uma adega desse vinho, como não pouco se alegraram os nossos companheiros. Achou-se também muito boa roupa de algodão. Ou seja, não eram arco e flecha, e nem só extrativistas, né? Viu, dona ambientalista? Não era. Eram produtores. E hoje os resíduos estão lá para mostrar que eles não eram só coletores. Aqui uma dimensão da diversidade cultural, um adoratório que tinha dentro da aldeia, dentro do qual estavam penduradas muitas divisas de armas de guerra, 2 mitras, como as dos bispos, era a comparação, eram tecidas, não sabemos de quê, pois não eram de lã, de algodão e tinha muitas cores. Sabe que os índios da folha de Imbaúba, eles produzem um tecido muito especial das máscaras, não é? Não só das máscaras do ritual da Moça Nova, do nosso lado,
como no lado do Peru, eles usam o mesmo tipo de folha para fazer manta, para fazer tipo uma bata, não sei como é o nome daquilo, deve ter um nome próprio, eu vi recentemente umas muito bonitas. E a quantidade de comida, olha, quantidade de comida que os generais deveriam ter, né, ficado de olho. Tanta tartaruga nos currais e tanques, como muita carne, peixe, biscoito. Tudo em tal abundância que daria para sustentar um batalhão de 1000 homens durante um ano. Não é? É muita comida para muita gente. Uma ilustração, veja o tamanho desse barco, a gente ainda vê canoas dessa forma, especialmente no Tapajós, você vê, no Baixo Amazonas, você vê, e nos altos rios, nos médios e os que são servidos pelos transportes fluviais. A partir dos motores, não se vê mais essa construção, até porque tem um problema com a madeira, né? Uma problemática ambiental também. Aí mostra alguns mapas da expansão, e aí eu quero chegar à construção do discurso da insustentabilidade. Né? Eu fico pensando qual é o nosso grau de responsabilidade nisso. Nós assinamos embaixo das preocupações ambientais, não foi, Nelly? Nós assinamos embaixo das necessidades do desenvolvimento. Nós, eu estou falando da comunidade científica. Nós assinamos embaixo da necessidade de implantação de políticas nacionais. Nós assinamos embaixo de problemáticas da segurança, da problemática da logística, da problemática da estratégica, de tantas outras necessidades que organizam e movimentam a institucionalidade do Estado brasileiro. Mas eu diria que o que fez mais mal na produção do discurso da insustentabilidade foi nos mostrar como espaço sem gente. Esse foi o maior crime que a inteligência já produziu. A visão prevalecente da Amazônia como espaço sem gente, ela tem um impacto extremamente negativo, porque não podiam nos medir como as grandes cidades. Nossas grandes cidades, nessas áreas onde hoje não tem ninguém, já estavam enterradas pela colonização. E se pensou numa pseudo-antropologia de que éramos culturalmente adaptados para grupos entre 60 a um ajuntamento de 200 pessoas, e dali nós nos pulverizávamos para melhor equacionar a problemática dos recursos para alimentação. Hoje se sabem as cidades soterradas, que viviam aglomerados milhares e milhares de pessoas, se não milhões, nas várzeas onde nós mostramos a presença humana naquelas expedições. Então, este é o âmago da produção do discurso da insustentabilidade. A visão prevalecente da Amazônia como um espaço sem gente induz a uma visão predominantemente de natureza indomável, pela magnitude da sua dinâmica e pela inacessibilidade do seu território. É como se a presença humana não fosse capaz de sobreviver no trópico úmido. O colega que agora é da CAPES, que eu amo, nós fizemos o primeiro edital do milênio, no ano 2000, o professor Nobre, que agora é o presidente da CAPES, ele disse: tomara, Marilene, que vocês formem muitos doutores na Amazônia, porque assim os nossos não vão morrer de hepatite. Eu diria, não é hepatite não, é ameba. Porque, de primeiro, os pesquisadores iam para lá, 5 anos depois estavam morrendo de tumor hepático amebiano na Europa e não sabiam que era de tumor hepático amebiano, isso no século XVII, século XVIII até o século XIX. Mas isso é uma visão que se enraiza de que os biomas e os ecossistemas do trópico úmido são inacessíveis à vida saudável. Parece Antonello Gerbi, né? E o Conde de Buffon, quando dizia que nós éramos descendentes dos répteis, né? Dos animais de sangue frio. Porque o homem amazônico era uma natureza incompleta, assim como os seus
territórios. Essa visão faz muito mal, e faz mal até hoje. Essa visão permitiu a exploração do capitalismo na Amazônia profunda, não é? Na época do governo militar, tinha os anúncios: venham desenvolver a Amazônia, era de Goiás para cima. Essa desgraça de que não tinha ninguém, era muita terra para pouca gente. E essa visão permite uma interpretação do Brasil, que é predominante, que vê a região como um território vazio, passível de ocupação por meio de extensão dos modelos de fronteira agrícola, urbanização e industrialização. Então, é isso que predomina. Todas as políticas e todos os seus processos de institucionalização passam por esse modelo. Fronteira, tenho tanta raiva desse conceito de fronteira, eu discuto com os colegas. Fronteira é a casa da avó, né? A casa da avó do mundo, ela que foi a grande fronteira. Urbanização e industrialização. Embora eu respeite e sei que tem uma, digamos assim, uma lógica de pensar assim, mas é um ponto de vista, né? Ponto de vista. Essa visão permite a interpretação da região como território vazio e passivo de ocupação. E as abordagens contemporâneas, né? Que é para a gente poder ver se chega até o laboratório. Nessas abordagens contemporâneas, aquela visão oficial do desenvolvimento sustentável tem, pelo menos, uma possibilidade crítica nos vários campos disciplinares. Se eu estiver passando do horário, né, você pode manejar, não é? E são 3 argumentos amplos que essas visões, de certa forma, podem ser paradigmáticas. Eu digo podem ser porque nem sempre são. Paradigmáticas em vários campos do conhecimento. Mas eu ressaltaria especialmente 3 grandes domínios. O domínio das bio como um todo e os seus desdobramentos nas engenharias vinculadas às bio. Os domínios das ciências sociais, especialmente a antropologia e a sociologia, e eu diria a literatura, ela é anterior à sociologia e antropologia, numa interpretação da Amazônia, e a visão mais da engenharia dos estados, que é uma visão que casa diplomacia, gestão governamental, responsabilidade institucional e tantas outras. Mas todas elas têm um diálogo muito forte com o discurso científico. Estuda seus constituintes físicos, ambientais, social, cultural e históricos. A primeira é esta. Eu produzi esse eixo depois de muita pesquisa. A Amazônia é um complexo de ecossistemas interligados que são influentes na manutenção do equilíbrio da Terra enquanto um sistema de vida. O desenvolvimento das ciências da natureza e da interdisciplinaridade de campos e áreas permite considerar a região, aí faço destaque, como entidade decisiva na manutenção e na transformação da química da atmosfera, na dinâmica do ciclo hidrológico e na variação climática. Especialmente as áreas da física e da química ambientais, não é? Elas tomam esse, vamos dizer assim, esse buquê de pontos de vista na organização da definição do que seria a Amazônia hoje. As pesquisas sobre ciclo hidrológico, sobre aerossóis, sobre impactos ambientais, todas elas tomam esse formato do ponto de vista mais estruturante. Aí o outro eixo, os ecossistemas amazônicos têm a maior biodiversidade do mundo, as espécies não estão cientificamente conhecidas e elas precisam ser conhecidas, até que elas sejam conhecidas, elas ficam em situação de fragilidade. Todos os mecanismos de intervenção do movimento social e das políticas ambientais tomam este feixe de consideração como marco, como paradigma, não é? Essas visões se desdobram, não é? Em algumas, a questão da ameaça dos recursos naturais, dos prejuízos aos ecossistemas, da necessidade do conhecimento científico e tecnológico, ao mesmo tempo atesta a ignorância brasileira, não é?
do desenvolvimento científico e tecnológico, a questão das populações originárias, da fauna, da flora, etc. e tal. Isso é um desdobramento que aproxima muito as políticas científicas e as políticas governamentais. Os ministérios do meio ambiente, as secretarias do meio ambiente, obtêm do discurso científico o seu processo de legitimação. Tá? É a comunidade científica que legitima essas coisas aí. E eu falo que é uma tese de muito fôlego, isso já estava desde o trabalho do Aziz, né? Proteção ecológica com o máximo da floresta em pé, do trabalho do Vanzolini na teoria dos refúgios e outros, e outros, e outros. E essa que eu diria que é uma tradução mais política. Olha, a Amazônia constitui uma região complexa, com processos econômicos de curso de expressão mundial, composta de áreas e populações urbanas, rurais e indígenas, de ocupação secular e milenar, e de reservas de proteção do meio ambiente de manejo tradicional e recente. Só quero dar um dado para vocês, que é um dado contemporâneo. Hoje, o meu estado tem 51% do seu território demarcado em áreas de preservação ambiental. Não é? Para o bem ou para o mal. 51% do seu território. Não é? Que é muita coisa. Que é altamente discutível e que não poderia ser feito numa outra conjuntura política. Isso foi um momento muito especial, né? Eu acho que não se reproduz mais. Acho difícil, capaz de ter uma guerra civil se fizer isso de novo, né? Mas vamos discutir. Continuando esse feixe de impressões, é premente a necessidade da Amazônia ser desenvolvida pelo livre exercício do aproveitamento econômico dos seus recursos naturais. Aí já começa a misturar cobra grande com onça pintada. Você já vê os interesses do desenvolvimento sustentável com os interesses do capitalismo contemporâneo e com o interesse dessas áreas que, de certa forma, especulam, não é? Os ambientes, as sociedades, com o foco do lucro. Não é? Então, já começa. Mas tem uma questão fundamental, que essas condições precisam estar fundamentadas na ordem institucional dos seus estados. Significa dizer que quando o país está em crise e os estados estão mais desordenados do que ordenados, não se vai muito longe em relação a essas impressões. Exato, mais uns 15 minutos. E aí, levantando as questões, eu faço uma digressão sobre esse zoneamento, enfim. Aqui se trata de uma experiência vivida, de uma experiência de quem pesquisa a Amazônia. Eu posso dizer que fazemos parte de uma geração, hoje próxima de sair da academia, mas de uma geração que foi formada para estudar a Amazônia, formada aqui com inteligência brasileira, formada em São Paulo, formada no Rio de Janeiro, formada fora do país, e que, de certa forma, vê na possibilidade de uma inteligência científica da Amazônia se institucionalizar de um modo mais competente, né? Eu diria que tem algumas experiências que poderiam ser feitas nunca por um gaúcho. Eu brinco com meu colega, um dia apresentei esse planejamento para o gaúcho, que era o vice da Marina. Disse, como foi que você chegou até esse programa? Eu disse, porque eu sou amazonense, tu não chegarias nunca porque tu és gaúcho, tu faria um plano para o Rio Grande do Sul. Não é? Então, de certa forma, eu estou colocando a questão da cultura como fundamental na relação educação para a sustentabilidade. Tem 2 projetos desses, eu escolhi esse porque ele está mais próximo da linguagem científica. Vocês podem ver isso pelo território. Mas vocês poderiam também ver num outro, que é mais específico, que eu chamo da educação intercultural indígena. Mas eu quero destacar o lugar da inteligência estratégica na indução das prioridades. Eu acho que é isso que o projeto de vocês precisa, de certa forma, dialogar. Não há como nos furtarmos ao papel dessa inteligência estratégica. Senão só os militares podem ter inteligência estratégica. Nós também podemos ter. Não é? E a ideia de que eu pude realizar isso num momento institucional também muito particular,
não é? E aqui tem algumas características, vão ficar aqui para vocês, mas nós implantamos um programa de formação científica e tecnológica das populações dos municípios em áreas protegidas do estado do Amazonas. Como eu falei que são 51% do nosso território, esse era um programa que só podia ser viabilizado com a força de uma universidade estadual, viu, Rosa? A federal não teria como fazer isso, não teria nem dinheiro, nem inteligência estratégica para fazer isso. E aí tem os objetivos, mas eu vou mostrar a figura no mapa que eu acho que é melhor. Aí vocês estão vendo Manaus e toda a região. Nós criamos, atravessando o estado, os grandes campi da UEA, com a rede de formação universitária comum, como qualquer universidade pública, de história, geografia, bababá, mas criamos, nessas áreas roxas, os núcleos que fariam a interlocução entre o saber universitário e as populações locais, as municipalidades, as sociedades indígenas, as populações isoladas, através das reservas. Olha, as reservas ficam as verdinhas, ficam na Amazônia mais profunda. São reservas enormes. Só para vocês terem uma ideia, a Reserva de Desenvolvimento Mamirauá, ela abrange 9 municipalidades do estado do Amazonas. É enorme. Pega 4 biomas diferentes, 4 complexos de formação e, obviamente, de habitabilidade também, de presença humana, não é? Pois bem, em cada reserva dessa, nós criamos, combinado com a principal atividade do interior, um curso. Então, aí está o curso de produção pesqueira. Aí vocês veem, olhem os municípios, Fonte Boa, Japurá, Juruá, Maranhão e Uarini. Isso tem o quê? Umas 12 horas de avião, se a gente for fazer um dia só, né? E não dá para fazer num dia só, é toda essa área que está ali. O perfil tecnológico, se não interessa, depois vocês podem ver. Um outro de turismo ecológico. Por que nessa área? Isso é uma área fundamental. É uma área do interflúvio Madeira-Purus. É uma área que cria tanques naturais em determinada época de subida e descida do rio, que chama as aves migratórias de um continente para outro para um povoamento que dura mais ou menos uns 4 meses. É uma coisa belíssima, dá para ser filmada de avião. Parece uma nuvem de prata com aquela reserva de peixes naturais. E aí só tem poucas famílias e uma ocupação sazonal, não é? E o potencial para o turismo científico, ornitológico, ecológico, educativo é enorme. E com isso nós criamos esse curso de turismo ecológico, não é? Com uma certa feição de emissivo receptivo, mas especializado para turistas de classe média alta e para cientistas. Aqui nessa outra área, olha, é uma outra reserva, no Jutaí. Essa área é uma área que tem uma fartura muito grande de peixes e de raízes, é uma área coletora muito grande, olha, extrativismo, óleo, palha, cipó, fruto, mel e seringa. Então não se estraga nada nessa área, por conta da necessidade, enquanto que quando vem a cheia, eles não ficam privados de absolutamente tudo. E tem uma experiência muito importante nessa área que é realizada por uma... Ela tem uma variável religiosa, é um subgrupo do... Meu Deus do céu, aquele do Daime. Do Daime, onde eles criaram um paraíso dentro do mar de necessidades. Foi inspirado nesse paraíso que se pensou nesse curso superior de tecnologia de alimentos para essas populações. A população está ali. O curso superior de tecnologia de alimentos também nessa outra área, Nuri, Beruri, Quari, Itapauá. Gestão e tecnologia ambiental. Estão vendo a reserva? Está se aproximando da fronteira com o Pará, aquela verdinha lá. É a área de maior impacto com a gestão ambiental, com o garimpo, com a madeira.
Então, foi pensado um curso para lá. Não só pensado, como executado, já formaram os primeiros. Aí, turismo ecológico, de novo, em Borba, que é um outro foco. E eu quero mostrar para vocês a construção naval em Coari. Eu quero mostrar para vocês como é que isso fica no estado. Olha. Tecnologia ambiental, ela atravessou o estado inteirinho, especialmente em áreas de proteção, bastante necessárias, vamos dizer assim, em termos de manejo, acatando o ponto de vista científico de que essas áreas realmente precisavam ser protegidas. O de tecnologia de alimentos, também na área de maior carência, né? Tudo é dentro das áreas, perto das áreas de conservação. O de saneamento ambiental, vejo toda a área de turismo, Presidente Figueiredo, a área das cachoeiras, do Atumã, do rio Atumã. São rios com a presença do turismo, o turismo predatório muito grande. Esses cursos de saneamento ambiental foram desenvolvidos. A produção pesqueira pega um braço enorme do Grande Amazonas e todo o interflúvio do Purus, do Jutaí, do Juruá e do Madeira. Né? A área da construção naval é um foco mesmo, não só para resgatar uma tradição de uma tecnologia naval de 500 anos portuguesa, como aquela que é pré-colombiana. Tem pesquisas nessas áreas que eu acho que são importantes, dos tipos de barcos que eram feitos. Tecnologia e arqueologia, isso aí entrou depois, porque a Petrobras descobriu que o entorno de Manaus e Iranduba é um imenso e inesgotável sítio arqueológico, com prognóstico da USP, que nós temos 100 anos e não damos conta pela frente de fazer um inventário desse sítio arqueológico, não é? A área de turismo ecológico. E aí eu queria que vocês vissem o cenário desta ocupação, que pode não ser lá essas coisas, mas elas têm um sentido estratégico, sim, que era a presença da Universidade do Estado no território. E eu quero plotar para vocês o impacto dela em todas as áreas de fronteiras internas do Brasil, com Acre, com Rondônia, com o Pará. Nós somos muito vizinhos de Juriti, nossos cursos recebem alunos do interior do Pará. Mas olhem lá a Venezuela, né? A Colômbia, de certa forma uma proximidade também com as Guianas. E esse programa ficou, foi uma das poucas coisas que permaneceram com a nossa saída, não é? E eu acho que é um programa importante para pensar o tema que eu vim até aqui falar. Muito obrigada. Muito obrigada, Marilene. Acho que terão N perguntas. A intenção agora é mais ou menos 1 hora de debate. Então, abro aos participantes do nosso diálogos, tá, as questões. Juliana. Olá, sou Juliana Sibim, do IDS. Eu tenho 2 perguntas. Tenho várias, mas vou fazer 2 por enquanto, para não... A primeira foi em cima de um comentário seu, que você disse que 50% do território do Amazonas é formado por áreas de proteção ambiental. E você disse que é para o bem e para o mal. Eu queria que você explicasse um pouco. E a segunda... O mal. Para o bem e para o mal. E a segunda é sobre os cursos, que eu achei muito interessante essa presença da universidade no território e vocês buscando a aptidão de cada espaço, de cada região. Muito interessante isso. Qual a mudança na atuação dessa comunidade local depois que os cursos foram implantados e as pessoas começaram a frequentar? O que vocês observaram de mudança efetiva? Uma curiosidade para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Então, tá, obrigada. Então, a demarcação para o bem é tomar uma atitude em relação à territorialidade.
uma atitude que, de algum modo, diga ao capitalismo predatório, olha, aqui tem um freio, tem uma sociedade organizada no Estado, não é? Esse Estado tem uma organização nacional nos ministérios e que pode combinar políticas de proteção com políticas de desenvolvimento. Esse é o lado bom. O lado ruim é o engenho, é a engenharia que concretiza essas reservas e esse novo ordenamento territorial. Em primeiro lugar, um aluno nosso, por nome Raul Enui, um japonesinho, ongueiro convicto, um menino militante do movimento ambiental, fez um estudo nos 61 municípios fora de Manaus e percebeu que a noção de desenvolvimento sustentável foi combinada à política de compensação ambiental, foi induzida. Todo caboclo agora fala em desenvolvimento sustentável, ele não sabe direito o que é, mas ele sabe bem quanto custa o Bolsa Floresta. Então, de alguma forma, isso altera a inteligência da intervenção, vamos chamar assim. Mas tem um outro lado que eu acho que é pior e que não sei também se poderia ter sido feito de outra forma. O Estado aprovou um SNUC estadual e permitiu um consórcio com 17 organizações não governamentais externas, cada uma com uma equipe entre 11 a 17 pessoas, que eles fizeram sua própria sustentabilidade nessas áreas. Na verdade, ficou sustentável foram as organizações deles, né? Então, esse é um outro lado que precisa ser melhor trabalhado, mas eu diria que isso é um problema de engenharia institucional, dá para manejar isso. Dá para manejar, é que a conjuntura permitiu. A alteração positiva é o desejo das populações isoladas, que já terminaram o 2º grau há muito tempo, de frequentar um curso superior e, de certa forma, se apropriar de uma linguagem capaz de modificar o local. Esse é o lado que eu diria, se eu dever alguma coisa no inferno, eu acho que o inferno não vai me querer mais. É o lado mais especial. O outro lado é a disputa, porque eles passam a se ver como arrogantes diante dos outros. Isso, para mim, foi uma surpresa terrível. Não é? São aquelas mesmas pessoas nascidas lá, que nunca saíram de lá, mas que o conhecimento as deixa arrogantes. Ou tem alguma coisa na nossa pedagogia, e aí eles passam para a disputa de poder com as municipalidades locais. Pode até ser que um dia isso dê certo. Não é? Eles passam a ser os únicos donos do conhecimento sobre a área, eles mesmos, alunos. Já se diferenciam das suas famílias e passam, de alguma forma, a negar ou a exercer um tipo de disputa com as institucionalidades até então desenvolvidas. Não sei se isso é totalmente ruim, só sei que cria muita confusão. Eu me lembro quando nós contratamos um serviço de internet para ser usado pelo núcleo universitário e pelos estudantes que faziam pesquisa. A gente fazia conferência por rádio com o pessoal do Mamirauá, hein? Chegamos nesse nível. Né? Um esquema de internet que era completada pelo rádio. A primeira providência dos alunos era impedir que os outros usassem a internet. Ah, mas eles não são universitários. Sim, mas eles são daqui dessa reserva. Eles têm o direito de usar. Isso não é uma instituição só de vocês. Era entenderem o caráter público do programa. A educação como poder. Ou como processo de empoderamento negativo, porque se fosse só positivo, estava bom, né? Então, esse foi o lado. Mas, enfim, o programa vai muito bem, obrigado. Eu não sei se é um mal necessário, não se trata de uma prostituinte, né? Mas que é muito visível. E é bom que a gente vê. Agora, outras dimensões positivas, por exemplo, quase todas as medidas da Secretaria de Produção nessas áreas, elas resultaram em fábrica de peixe, em outro tipo de arranjo que permitia uma empregabilidade maior fora do setor público. Senão vão ficar iguais aos índios, sendo professores ou agentes de combate à malária.
Só um pouquinho, eu passo em seguida, mas já que você falou de arranjos, houve alguma relação com programas nacionais, aqueles APLs? Nós conhecemos bem, né, esses programas, não porque lá não existia nada. Isso é Amazônia Profunda. Isso é fora da sede, 5, 6 dias de barco, onde tem essas áreas verdinhas. Mas passaram a ter. Passaram, por exemplo, a entusiasmar as grandes organizações pesqueiras do Peru. Passaram a entusiasmar determinadas frutíferas e ambientes de disseminação de flores exóticas que a Colômbia e o Peru têm para o mundo árabe, para os Emirados Árabes. Veja só que loucura, uma rede que passa lá dentro da Amazônia, né? Uma loucura. Enfim, de certa forma, é uma inteligência que eu falei que é estratégica. Vamos ver o acompanhamento. Pois não. Olá, meu nome é Daniela. Oi, Daniela. Eu sou do Instituto de Democracia e Sustentabilidade também. Na verdade, eu queria pegar um gancho, porque foi uma extensão da curiosidade em relação a essa da ocupação universitária. Uma vez que isso foi implementado, segundo as aptidões locais, eu fiquei curiosa em saber da absorção institucional, ou seja, se estabeleceu um mercado, ou se essas novas aptidões, sofisticação, sei lá, como é que se pode dizer, desses conhecimentos locais, teve espaço para se fincar, se enraizar. Eu acho que a gente subestima, às vezes, a capilaridade do tal do mercado, mas essa mão invisível é muito perigosa. De repente, eu sou surpreendida por várias agências de turismo na época da Copa do Mundo. Eles sabiam do programa, especialmente na área do Purus, a conjunção do Madeira. Madeira é um rio muito conhecido, é um rio mágico. E eles queriam saber se era possível entrar na reserva para ver. Eu não tinha poder para decidir sobre isso, nem institucionalidade para isso. Mas digamos que pode ter sido uma variável que não foi examinada e que poderia ter dado certo. Mas, mesmo assim, vários alunos daquela área de turismo ecológico foram utilizados pelo trade, que não era só do Amazonas, era o trade do mundo, da FIFA, não é? Coitada da FIFA, agora coitada deles, mas por conta do turismo que a sede da Copa permitia. Não é? E que eles queriam mais especificidade do local. Eles não queriam esse turismo de aventura ou simplesmente um turismo de contemplação do encontro das águas. Eles queriam conhecer a Amazônia mais profunda. Não é? Como foi o caso, o Tapajós foi muito requisitado, o Rio Tapajós, Santarém, aquela área do Baixo Amazonas foi muito requisitada para isso, na área do turismo. Mas na área da gestão ambiental não tem um desempregado. Porque os mecanismos governamentais e a criação de muitas secretarias municipais de meio ambiente utilizaram. Outra área foi a produção pesqueira, não tem nenhum desempregado. Não é? E a construção naval nem se fala, nem chegam a formar, já estão com bolsa, não é para... Porque nós temos muitos estaleiros. A nossa frota hoje chega a mais de 65 mil barcos só nos rios principais. Sem contar com os do Baixo Amazonas, que integram Manaus, Santarém, não é? Belém, Cametá, aquele eixo todo Parintins. E sem contar com os dos rios pequenininhos, né? Quer dizer, os rios menores, os rios internos, não tem rio pequenininho. Eu brincava com a Nelly por conta de um assunto particular que eu comentei com o nosso almirante, que o Estado tem mais de 1000 rios e ele só tem 8 barcos para vigiar a Amazônia inteira. E eu, indignada com esses professores, não anarquizem meus barcos, são corvetas. Mas corvetonãs não dão conta. Se eu não me engano, são 1058, sei lá, rios navegáveis. Não tem como dar conta. A gente só conhece esses grandes, né? Da margem direita e da margem esquerda. Então, a construção naval lá é uma necessidade interna, inclusive, só do nosso mercado interno.
muito raro a gente ter a oportunidade de ouvir uma pessoa que vive e conhece com intensidade a área. E a professora Marilene é essa pessoa aí presente que conseguiu, com conhecimento do Estado, experiência vivida e ter nascido na Amazônia, conseguiu fazer um projeto deste. E teve o apoio político também, porque sem apoio político você não ia conseguir resolver isso. E eu vivi bastante esse momento também, desta criação, e eu me encantei, me apaixonei. E fui a Tefé, fui a vários lugares, até fiz uma viagem com ela de como é que chama a cidade do boi mesmo? Paritis, a Tabatinga. Imagino viajar voo raros para conhecer melhor a Amazônia, etc. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que se esse projeto realmente tivesse seguido ou tivesse continuado a seguir de acordo com o programado, o mundo estaria vendo uma outra Amazônia, um outro estado do Amazonas, porque uma parte deste trabalho foi abortado pelo reitor que a sucedeu e que não entendeu o espírito da professora e dispensou os professores que tinham sido autorizados a fazer pós-graduação, onde tinha sido permitido, né? Então, isso eu quero chamar a atenção, porque apesar de ser amiga pessoal do reitor que a sucedeu, eu pessoalmente fui falar com ele a esse respeito. Agora, a outra coisa que eu considero magnífica nesse projeto, que a professora interiorizou a universidade por todos os municípios. Interiorizou a universidade por todos os municípios, e onde não havia, onde o estudante tinha o interesse de fazer uma faculdade, e não havia ali no entorno, ele recebia a bolsa e cota. Então, isto realmente é valorizar o seu estado e o lugar e o território. Agora, outra coisa que eu fico pensando de ser quase uma cidadã do Amazonas, é que ainda tem muito, porque a própria universidade, às vezes, não entende muito bem essa diversidade étnica e quer exatamente homogeneizar tudo. Isso cria um problema, mas eu acho que os órgãos públicos criam um problema muito maior. É uma coisa aqui que é geral para mim, que eu fico em estado de tensão quando eu ouço o INPE todos os anos dizer: este ano houve a devastação da Amazônia foi menor, foi 20% a menos que o ano passado, mas não diz de quanto já foi. E a Amazônia, para mim, do pouco que eu conheço, está uma floresta oca. Está uma floresta oca. E uma estudante minha, na sua tese de doutorado, fez um levantamento no final da década passada, no Valor Econômico, no Jornal do Comércio, e ela constatou a seguinte realidade: o Nordeste e a Amazônia estão loteados, ela conseguiu plotar, estão loteados, viu a área que ia ser a área que foi comprada, o país, o capital, a origem do capital, o país que tinha assumido a área e o que ia ser cultivado. Tudo produtos oleaginosos. A preocupação maior também residia e reside na água. Na grande discussão também da sustentabilidade tem que ser hoje para a água. Muito obrigada, hein?
Oi, professora. Eu sou Fabiana Cunha, sou geógrafa, sou mestre, fui aluna da professora Nelly. Estou extremamente lisonjeada com a sua aula, magnífica. Viajo para a Amazônia desde 2000, assim que eu entrei na universidade. E foi, para mim, eu falo para todas as pessoas que ainda não foram lá. Se você não foi à Amazônia, no dia que você for, você vai ser outra pessoa, né? Porque a partir do momento que você entra em contato com a floresta, com as pessoas, com o rio, é tudo muito diferente, né? E eu vejo a Amazônia assim, para mim, é um lugar extremamente especial, não só pela sua conjuntura territorial, natureza, pessoas, história, mas por tudo que ela é para o mundo, para o planeta Terra. Eu, atualmente, trabalhei numa exposição chamada Amazônia Mundi, no Sesc Itaquera, que dá por volta de 1 hora, né, de São Paulo. É na Zona Leste, nós estamos na Zona Oeste. Então, eu recebi muitos escolares durante esse 1 ano e 7 meses do trabalho que foi feito lá. E nós formamos várias categorias de grupos de estudos, né? Porque nem todos nós éramos geógrafos ou tínhamos conhecimento sobre a Amazônia. Mas isso foram dados, recebemos várias pessoas, né, do Ministério do Meio Ambiente, das instituições que trabalham com a Amazônia, professores, enfim. E o grupo foi se articulando e estudando. Nós éramos assim muito estudiosos. Foi uma equipe maravilhosa de trabalhar, muita honra também. E fizemos um grupo chamado Formação de Professores, no qual todas as escolas agendadas para visitar a exposição, nós fazíamos uma pré-mediação para os professores sobre o que é a Amazônia, o que eles iam encontrar a partir de um recorte, né, artístico, de uma exposição. E, enfim, o que nós ficávamos mais perplexos é em questão relacionada à educação, mas à formação dos professores, né? E todos os grupos que eu recebi durante esse 1 ano e 7 meses, as perguntas das crianças, dos adolescentes e até mesmo dos professores, elas se davam no passado. E aquilo, para mim, é assustador, né? Porque isso mostra que a Amazônia, ela mora de verdade no nosso imaginário, mas é um imaginário romantizado, exatamente, é um imaginário romântico, né? E, enfim, os índios, o que os índios comiam? Então a Amazônia está sempre ligada à questão indígena, né? Pouco fala-se do caboclo, né? Pouco fala-se das pessoas, dos imigrantes que foram para lá, né? Os japoneses, os judeus, né? Também os turcos, enfim. Exatamente. E a minha questão, ela se trata mais ou menos, ela é um pouco complexa, mas se trata em relação à educação. Eu tentei formulá-la aqui. Se a senhora não entender, a senhora pode... Então, a pergunta é... Então, como formar de maneira prática os nossos professores a partir do desenvolvimento educacional que converse com as questões de sustentabilidade da vida no território brasileiro, dada a complexidade física, social, étnica, cultural de nosso país? Obrigada. Quer fazer logo? Não, depois. Olha, foi em Roraima o 4º Encontro Norte de Sociologia em julho de 2014. E tinha uma mesa que discutia a formação. E eu levantei uma polêmica danada, porque eu dizia que todo o processo de formação em qualquer linguagem do conhecimento científico, se não trabalhar as variáveis da antropologia, as variáveis da história e as variáveis do desenvolvimento e da formação das sociedades regionais, ele pode cometer graves equívocos compreensivos e explicativos em relação à Amazônia. E foi um debate enorme. Porque alguns campos do conhecimento acham que suas disciplinas são autossuficientes na intervenção com qualquer área, com qualquer sujeito ou com qualquer perspectiva de pesquisa, e não são. A prova é
os problemas que a medicina desencadeou com a questão das pseudo-doenças tropicais, que no fim não eram doenças tropicais coisa nenhuma, né? Eram doenças da colonização e da pobreza. A outra em relação à formação dos professores. Frequentemente as políticas nacionais não conseguem sequer reproduzir o volume do professorado suficiente para cobrir a rede. Cobrir a rede, enfim, dos deveres constitucionais, do ensino, da formação fundamental e ensino médio. Imagine o ensino universitário. Mesmo assim, eu acho que nós temos mais chance do que outros segmentos profissionais, porque todo o nosso trabalho, de alguma forma, tem um resultado imediato e imediatamente você vê também aquilo que pode ser feito. Claro que você não pode fazer grandes projeções para 50 anos, para 30 anos, mas dá para você ver imediatamente, num cenário de médio e longo prazo, que aquele impacto foi importante. Então, eu diria que a formação que contempla a interdisciplinaridade, mesmo com foco em cada área de conhecimento, amplia as chances de uma formação mais efetiva. Eu elegi essas 3 disciplinas, não foi por capricho, nem por conta da minha área, mas foi porque essa dimensão dos povos, essa dimensão das etnicidades, essa dimensão dos povos, da cultura e do território e das territorialidades, e essa dimensão de uma insuficiência, incompetência crônica das políticas nacionais tem que ser estudada cientificamente. E os professores, ao escolherem essa carreira, por destino ou tragédia, porque não tem outro emprego, não é? Eles têm que colocar essas variáveis em exame. Eles não têm formação plena. Pode ser o biólogo da biotecnologia que estuda fungos ou colônia de fungos na Amazônia, com bolsa da coroa da rainha da Inglaterra. Tem muitos lá assim. Nós temos bicho grilo de tudo quanto é parte do mundo, né? Como pode ser o maior especialista em aquicultura e limnologia do Instituto Max Planck, não é? Eles, em um momento ou outro, eles têm um contato com a cultura e uma perplexidade. E eles mesmos vão atrás de suprir o despreparo. Por quê? Porque eles têm uma inteligência, conseguem raciocinar cientificamente. E quem não tem? E quem não foi formado para tal? Você vê brasileiros alienados que não têm a menor ideia das dinâmicas contemporâneas da Amazônia, não têm a menor ideia dos impasses, das agendas, das possibilidades e dos grandes desafios. Nós vivemos hoje momentos de enormes desafios de novo para a Amazônia. Eu quero ver quem vão mandar para lá. Porque já mandaram os cearenses, os árabes foram por problemas religiosos e econômicos, e os judeus também, os japoneses também, não é? Quem é que vão mandar para lá agora nesse novo momento de crise, né? Os chineses, eles já estavam lá desde 1849 até a Primeira Guerra Mundial. E a gente vem saber isso nas pesquisas agora com o Suriname e com a Guiana Inglesa. Foram 47 mil chineses plotados nas terras indígenas do que hoje é Roraima. Eu brinco com uma aluna me orientando, eu digo, tu não é índia. Tu não sabe o nome da tua etnia, tu é chinesa como paraibana. Professora, eu não digo uma coisa dessa. Eu digo, pois eu vi um documento, uma tese daqui da USP, o rapaz recuperou a documentação todinha do século passado, eles mandaram para lá, para resolver a problemática da região do contestado, que já estava grave naquela época, e resolveram assim, botando o chinês lá dentro da terra indígena. Eu brinco a beça com ele. Meu nome é Vili, sou professor de literatura. Marilene, antes de mais nada, muito obrigado pela sua conferência, onde eu apreciei especialmente você ter relembrado a cultura que existia na região amazônica na época dos primeiros cronistas. E este final em que você mostra a bela iniciativa, boa parte dela se deve a você, de diálogo da universidade com a população trabalhadora.
tomara que este exemplo seja apreciado pelos outros estados brasileiros, por exemplo, nesta região aqui, né? Agora, Eu não. Bom, agora o que a sua exposição me fez ver antecedentes daquela tese da Terra sem gente, né? Ela, como evidentemente todo mundo sabe, não nasceu de forma alguma na época da ditadura militar, mas ela tem pelo menos 200 anos de antecedência, como você bem sabe. Então, lembrando aqui os dados. Entre a época do Carvajal, da qual você tratou, ou seja, a viagem dele, que foi feita em 1541, 42, e ainda na época de um século depois da viagem de Pedro Teixeira, que terminou em 1639, a região, no Amazonas, viviam milhões de pessoas. Milhões. Todas as pesquisas são unânimes a respeito disso, né? Então, se 4 ou 9 milhões ou mais, mas é em torno disso. Bom, agora, apenas um século ou pouco depois, ou seja, em 1750, o ministro, meio-irmão do Pombal, o capitão, aliás, capitão-geral do Grão-Pará, o Mendonça Furtado, registra um vazio na região. Aliás, um vazio na região tem uma tremenda demanda de mão de obra, né? Então, o que se passou naqueles apenas pouco mais de 100 anos, né? 80 anos. Então, digamos, redondamente, de meados do século XVII para meados do XVIII, houve um terrível extermínio, genocídio, né, aliado a doenças infecciosas de todo tipo e a escravidão, né? A riqueza principal, todos os testemunhos são unânimes, não foram as drogas do sertão e muito menos o ouro, era mão de obra. É nisso que se investia, né? Agora, a minha pergunta vai em que medida estes professores indígenas, né, de hoje se debruçam sobre este pedaço da história, que pronuncia a nossa época. Que tanto pelas crises do Estado, isso era comum, foi um problema na época de Pombal, mas logo depois também, sob o governo de Maria I, o Alexandre Rodrigues Ferreira registra isso. Aliás, por falar nele, olha os dados. A gente tem, então, milhões de habitantes na época de Carvajal, e 200 anos depois, da sua capitania, ou ex-capitania do Rio Negro, o Alexandre Rodrigues Ferreira, em 1784, 85, registra algo como 6.500 habitantes, tudo junto, desde a Fortaleza da Barra, ou digamos, até Marabitanas, na fronteira com a Venezuela, passando por... É espantoso, então, essa diminuição. E, concluindo, eu acho que essa extinção das espécies, da qual se queixam os zoólogos e os botânicos de hoje em dia, ela teve um antecedente muito grave, que foi a extinção da espécie humana. Então, a minha pergunta é só essa: como é que isto é ensinado na Amazônia e no seu estado, sobretudo hoje, e pelos professores indígenas? São dois níveis de resposta. Eu acho que tem um trabalho que, de certa forma, ele foi subavaliado pela inteligência brasileira, que é o trabalho do Carlos Araújo Moreira Neto, que escreveu uma obra fundamental que chama Índios da Amazônia, de maioria a minoria, que está bem no espírito da preocupação do Dr. Willy Buller. Ou seja, como é que uma maioria de milhões se transforma nessa minoria de povos isolados que temos hoje? E ele responde isso com 2 inventários da escravização, de algum modo, da transformação do Diretório Pombalino no corpo de trabalhadores da Dona Maria Louca, que de doida não tinha nada, né? De doida não tinha nada, ela era muito esperta. Então, ele mostra o impacto demográfico
do Diretório Pombalino e do Corpo de Trabalhadores, a partir quase do arrestamento da população da Amazônia Profunda, trazendo para as capitais, distribuindo para áreas que chegavam até o Ceará. Dizem as más línguas, que a gente precisa provar, que o Ceará acabou logo com a escravidão negra porque era municiado via litoral do Maranhão, de Belém para o Maranhão, do Maranhão para o Ceará. Não precisavam de escravos pretos. Eles tinham os índios. Então, de certa forma, todo esse itinerário da população originária teve uma distribuição para além do que hoje é conhecido como Amazônia brasileira. Chega até o Nordeste. Então, essa é uma hipótese que eu acho que precisa ser verificada com os novos dados, com a nova demografia histórica. E a outra é recuperar essa obra do Carlos Araújo Moreira Neto, porque ele fez embasado em relatórios. Ele foi diretor e fundador do Museu do Índio, né, do Rio de Janeiro. Não foi o Carlos Araújo, antes de morrer, ele já trabalhava lá. Então, ele tinha acesso a uma farta documentação que ia desde os registros do Guelde, lá de Belém, até todos os mapas, né, dos antigos observatórios que tinham, das antigas autoridades que tinham, que eram os reguladores dessa mão de obra indígena. Recentemente, um colega nosso fez uma tese muito importante conosco, lá no Sociedade e Cultura, onde ele dá conta de uma rede de influência dos cunhados que atingiu mais de 1.700 localidades na Amazônia e também eram contratadores de mão de obra. Cunhados indígenas, de grandes lideranças indígenas, que tinham contato direto com a organização mercantil da Amazônia brasileira. É uma rede imensa. 1.700 localidades é uma coisa muito significativa em termos de recrutamento de mão de obra. São dados recentes que a historiografia permite hoje manejar. Acho que ficamos muito presos às dinâmicas da metrópole para as colônias. No entanto, as dinâmicas internas das colônias, por meio dessas políticas, são fundamentais de serem examinadas. Como é que os professores indígenas se apropriam disso? Ou é o desconhecimento total, ou a revolta total quando tomam conhecimento. De novo, eu estou metida em algo novo. Nós estamos formando 58 sociólogos mesmo, os primeiros formados só em sociologia, que antes eram em ciências sociais, lá na área de São Gabriel da Cachoeira. E por conta de uma tal de disciplina que a gente criou, laboratório 1, 2 e 3, eu peguei aqui no laboratório da USP todas as teses sobre a problemática indígena no Brasil, na Amazônia. E distribuir para os professores lerem aquelas teses. Eu digo, vejam quem é a autoconsciência compreensiva e explicativa de vocês. Os pesquisadores da USP são a maioria. Né? Mais, inclusive, do que o Museu Nacional. O Museu Nacional se prende muito ao litoral. E a USP e a Unicamp vão para a Amazônia Profunda. Tem essa diferença em termos de acúmulo. E o impacto é enorme, viu? É enorme a curiosidade, como é enorme a revolta. Né? A revolta de saber que eles tinham um padrão de socialidade, que eles tinham um padrão de organização e de intervenção sobre o território, e que esse padrão foi sendo reduzido ou foi sendo expropriado de acordo com as políticas de dominação, grosso modo, sem tentar entrar no mérito e no detalhe de cada uma delas. Mas o esforço ainda é mínimo. Eu diria que hoje a tarefa do Museu Guelde, do Museu Nacional e do INPA deveria ser predominantemente essa. No Amazonas, por conta de uma política de fomento de ciência e tecnologia muito particular, a nossa FAP hoje é a terceira do Brasil que mais financia pesquisa, consegue fazer com que o INPA, por meio de um programa Ciência na Escola, chegue com essas informações até as aldeias indígenas distantes.
Não sei se outros estados teriam condições de fazê-lo, mas eu creio que a função dos institutos, que já tem um século, um pouco menos de um século, um pouco mais de um século, estou citando o Museu Gueldi, Museu Nacional, por conta do Pará, que você conhece tão bem, eles teriam essa função imediata, de não só produzir o inventário nas localidades, como distribuir e socializar a informação. Nos 500 anos da América, tem uma confusão enorme no museu em Manaus, né, Rosa? Porque toda a exposição do Alexandre Rodrigues Ferreira e do que era remanescente foi levada para a exposição numa grande oca dos 500 anos e os índios simplesmente não devolveram mais. Foi uma confusão, um problema diplomático para convencer que o Brasil não tinha competência para guardar, eram as flautas sagradas, eram os objetos de desejo, era a espiritualidade, era a etiqueta sexual, era tudo que estava exposto, que eles só ouviam falar e nunca tinham visto. No dia que viram, disse, não vai mais, pronto. Entraram em pé de guerra, foi uma confusão danada lá com o departamento de história. Esse problema se arrasta lá no Itamaraty até hoje, porque os acervos eram de museus da Europa, né? Enfim, tem solução, né? Sancler do NAIA, Núcleo de Autoestudo Amazônico da UFPA. Eu queria parabenizar também, acho que é sempre bom ouvir, né, exposições como essa, que falam de uma Amazônia que para muitos é desconhecida, e para nós mesmos da Amazônia revela muitas coisas novas também. Quando você falava da preocupação, né, da interiorização, né, dessa formação, né, desenvolver competências, né, nesse território tão vasto, eu lembrei da nossa experiência lá nessa outra Amazônia. Não sei se é tão profunda, se é superficial, mas é uma outra Amazônia, né? Nós começamos a interiorização pelo FPA em 88, já vão fazer, vai fazer 30 anos, tempo, 30 né? anos. E eu tive assim, o privilégio de iniciar esse processo ainda como estagiário, né? Preparando alunos para que prestar vestibular para esses cursos de interiorização. Então, assim, e hoje, avaliando um pouco o que foi esse processo, a gente tem assim, uma contradição muito grande. De um lado, nós temos assim, cursos que foram, né, criados e que hoje são apropriados, inclusive, por grandes empresas em determinados polos e até mesmo universidades federais que foram criadas. Mas, por outro lado, a formação de uma competência, né, técnica, política, militante, inclusive, que renovou quadros das pequenas e médias cidades da Amazônia paraense. Né? Inclusive, eu tive ex-alunos que se tornaram senadores da República por partidos, né, que brigam, né, e que discutem, que defendem essa Amazônia. Então, assim, para mostrar um pouco como essa inserção, né, esse papel, ele também gera conflitos e é objeto de apropriações que podem, inclusive, ser maléficas para a própria universidade, para a própria região em determinados pontos, né? Mas, de qualquer maneira, é uma política pública, eu diria, institucional, que é interessante pensar e colocar como experiência. Mas eu queria que você falasse um pouco, Marilene, né, que eu já ouvi falar disso da UEA, mas não li nada assim que possa revelar melhor sobre as cotas territoriais, né? De fato, foram desenvolvidas cotas territoriais e o que isso revela, né, para pensar um novo modelo de desenvolvimento territorial para a Amazônia e talvez para o país, né? Porque eu acho que se fala muito em cotas sociais, cotas, né, raciais. E esse modelo é possível também para pensar essa diversidade que nós temos aí e essas demandas que são colocadas? E a outra questão que eu coloco é em relação a esse grande guarda-chuva que é essa noção de desenvolvimento sustentável, né? Você colocou isso, né, como que é uma política oficial, como que também existem grupos que lutam, né, e que se apropriam desse tipo de conhecimento e tudo. E eu fico pensando, né, um colega nosso da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Marcelo Lopes de Souza, ele faz uma proposta muito interessante para pensar também em desenvolvimento e denomina de desenvolvimento socioespacial. Eu gosto muito, porque ele trabalha com a ideia de autonomia,
né? Eu ficaria pensando também, é claro que existe uma diferença muito grande no que você fala, por exemplo, né, de educação sustentável, né, com práticas, por exemplo, que a Vale desenvolve de educação sustentável no Pará. Quer dizer, são coisas completamente diferentes, mas que acabam também ficando sobre um mesmo título, né? Eu queria que você falasse um pouco isso e o quanto isso, politicamente, também nos causa muitos problemas e como é que você entende, né? Como é que você pensa essa questão. Esse conceito tem força. O conceito de desenvolvimento sustentável tem uma força. É por isso que ele atrai a Vale, né? E atrai Leonardo Boff. Atrai a Vale do Rio Doce e atrai o Leonardo Boff. E com essa brincadeira, eu diria que o conceito de responsabilidade social que a Vale injeta no ambiente do discurso da noção de desenvolvimento sustentável concorre com o próprio conceito de social-democracia que pode estar embutido no que o Leonardo Boff acha que seja a sociedade sustentável, ou que o Moacir Gadotti acha que seja virtude. Então, como são campos de discurso, eles são campos polêmicos, que contêm relações de força, não é? E que disputam os processos de legitimação em vários ambientes, inclusive conosco. Quando eu digo que nós assinamos embaixo de muitas iniciativas dessa natureza, eu acho que a gente não tinha visto o Alien todinho, igual como no fim do filme, que a gente só vê o monstro à distância, e na última cena do filme, a gente tinha visto os pedaços. Como eram práticas discursivas e alguns modelos que, de certa forma, eram díspares do modelo anterior da ditadura, a gente achou que fosse algo capaz de conviver com a inteligência estratégica. Quando nós vimos que o capitalismo era capaz também de passar a perna, não é, em toda a inteligência universitária e fazer um bom uso rentável da responsabilidade social do desenvolvimento sustentável, já era tarde. Nós já tínhamos legitimado inúmeras dessas práticas. Pelo menos a gente tem a possibilidade, em um ambiente capaz de tecer a crítica. Então, esse é um comentário de um modo geral. O outro em relação às cotas. Nós experimentamos, entre 2005 até hoje, 2 tipos de cotas. Uma que teve a ver com a inclusão dos povos. Não foi a UNB nem a USP. Nós fomos os primeiros a legitimarmos em lei estadual a obrigatoriedade da formação dos professores indígenas no nível da competência do Estado, porque o poder público federal designa isso para as municipalidades, os municípios não têm dinheiro para fazer isso, o Estado tem. Então, foi um debate enorme, foi um debate de 2 anos dentro da Assembleia. Os próprios deputados, filhos de índios ou netos de índios, eles não compreendiam a necessidade dessa cota, vamos dizer, étnica, e que, de certa forma, se embasava nos distritos sanitários indígenas e num certo padrão de territorialidade. Eu não sei se dá para ver aqui, uma área roxinha que eu mostrei. Isso tudo é terra indígena. Onde tem uma área roxinha, não sei se dá bem para ver para cá, aqui talvez dê melhor, eu tinha um outro. Onde tem esse roxinho, nessas